Galera, esse aqui é o Asus ZenBook Pro 16X OLED. 16X, tela 16 polegadas, ótimo desempenho, muita inovação nesse produto aqui e bem bonito. É um notebook muito bacana, focado nos criadores de conteúdo. E aí você fala em designer, editores de vídeo, fotografia, mas também nos profissionais que precisam de uma máquina poderosa e que não limita o desempenho. Então estamos falando de engenheiros, arquitetos. E esse vídeo não é só sobre esse notebook, porque se ele já é incrível e ao longo do vídeo eu explico quão poderoso essa máquina é, a gente ainda traz uma solução para ampliar essa tela e botar aqui um sistema de 3 telas. Vou mostrar esse sistema também. Então vai ter 2 produtos, um combo para criar o setup ideal para os criadores de conteúdo que querem o máximo em desempenho móvel para levar do trabalho para casa, no hotel, em viagem, cabe na mochila, nem é tão pesado, mas também não se preocupam em pagar caro. Afinal, aqui temos um notebook de R$27 mil e temos um conjunto de tela, de 2 telas extras, que a gente importou e custa $800. Mas olha só, pessoal, eu vou falar sobre isso tudo em detalhes para a gente ver se vale a pena pagar isso tudo. Vocês vão poder discutir nos comentários. Mas antes, já amassa o botão de like aí, que tem muito conteúdo bacana começando agora. Bora lá! E se você já deixou o seu like aí, vamos começar falando do design dele. Tem algumas inovações, algumas coisas muito interessantes que o time de engenharia da Asus conseguiu colocar nesse modelo. Olha só, virando aqui, a gente já nota que tem uma inclinação no teclado. Essa inclinação de 7 graus aqui que o teclado cria ao levantar a tela, ao abrir o notebook, você ganha a ergonomia na hora de digitar, né? A mão fica num ângulo melhor, mas também a refrigeração do modelo aumenta, porque nessa extremidade aqui gera uma distância de 1,5 centímetros, facilitando a entrada do ar. Essa é uma das novidades. A outra é esse aqui, ó, o Asus Dial. Muito interessante essa função, porque na verdade é um círculo sensível ao toque que você tem funções ajustáveis app por app. Então são 2 inovações bem legais pensadas justamente nos criadores de conteúdo, que tem um hardware poderoso aqui e precisa de ajustes para tirar o máximo desse desempenho. E aqui na parte de trás a gente tem essa tampa aqui, toda em alumínio, qualidade aeroespacial. Ela é feita num processo de usinagem computadorizado e com esse acabamento em círculos concêntricos, que já é uma marca da Asus aqui, o loginho aqui da linha. Então a gente tem um material muito rígido. Quando a gente tenta dobrar aqui, ele não vira nada. E na parte da frente, óbvio, essa belíssima tela de 16 polegadas. Vou falar um pouquinho dessa tela aqui. Tela de 16 polegadas, OLED, resolução 4K, sensível ao toque, tempo de resposta 0,2 milissegundos, ou seja, excelente máquina para jogar, por exemplo. Temos aqui Dolby Vision, então temos aqui o melhor HDR dinâmico do mercado e validação Pantone, o que garante que as cores vão ser mais precisas. Tem 100% do volume DCI-P3, que significa que as cores estão muito alinhadas com o processo hoje usado em Hollywood. Está falando de um notebook para criadores que traz várias características para garantir que toda a definição de cores, o volume de cores, a qualidade de imagem seja mais fiel. Então você vai editar uma foto e um vídeo e vai ter uma resposta mais fiel de cores. Isso é muito bacana. E a proporção dessa tela é de 16:10, ou seja, nós temos uma tela realmente que entrega o melhor que você pode precisar. Todo notebook tem proteção militar. Isso significa que eles testaram muito contra impactos, contra balanço, contra temperaturas extremas, e você tem uma garantia que você tem um produto que não vai te deixar na mão. Então, na parte de design, esse teclado é outra grande novidade. A Asus já tinha feito produtos com 2 telas, em que ela colocava uma segunda tela nessa área aqui, até uma tela OLED. Agora é o teclado que está posicionado aqui em cima, e isso ajuda muito na refrigeração do produto. Esse é um teclado que não tem aqui o number pad do lado, então as teclas são bem grandes. Lembrando que é um notebook de 16 polegadas. Tendo esse tamanho todo, você tem mais espaço para trabalhar as teclas.
Então os botões estão bem grandes e facilita muito a digitação. O curso das teclas é longo e eu gostei bastante da sensação e da resposta. Ele é o primeiro teclado do mundo a trazer retroiluminação RGB, tecla-tecla, então é muitas configurações de ajuste. Quer exemplo? A bateria está acabando, ele pisca automaticamente todo o teclado em vermelho para te notificar que a bateria está acabando. Ou você recebeu um e-mail, ele consegue nas luzes mostrar que chegou um e-mail. Você pode configurar tipos de eventos. E além disso, tem vários presets de efeitos aqui, bem bacana pro teclado. Então, é sem dúvida uma solução muito bacana que a ASUS trouxe aqui. E se não tem numpad aqui do lado, é porque ela jogou, como em outros produtos, aqui para o touchpad. Então a gente tem um numpad aqui da ASUS, versão 2.0, em que você tem um teclado aqui e você pode inclusive abrir a calculadora na tela. Só tem que desbloquear, abriu aqui a calculadora, olha só, é só clicar e arrastar para o lado. Pode desligar o numpad aqui no cantinho e no outro canto justamente é para ajustar o brilho desse numpad e poder abrir a calculadora aqui em cima. E esse numpad está bem grande aqui na parte de baixo, o que facilita bastante a interação com o notebook. O que eu não gostei muito, mas não chegou a me atrapalhar, foi que quando você posiciona ele aqui para uso, parte da sua mão vai apoiar aqui no touchpad para descanso de palma, para digitação. E parte da mão também vai pegar no ASUS Dial, que é realmente esse botão aqui. Eu gostei muito dessa função. Eu realmente acho que ela tem uma curva de aprendizado, mas você tem aqui, ó, possibilidades. Então eu vou mostrar para vocês. Como a tela é touch, eu clico aqui, ele abre esse círculo na tela e conforme eu giro aqui, eu posso fazer ajustes. Por exemplo, brilho do sistema, olha só, diminuo o brilho, aumento o brilho só girando. Está no brilho máximo. Clicou de novo, girou para o lado, vai para outra feature, que é o volume do sistema. Então eu posso botar no máximo ou no mínimo. Cada app que você está trabalhando tem uma função para esse dial. Então se você está no pacote da Adobe, o Premiere, o Photoshop, Illustrator, dentro dele você tem várias features que você pode usar esse botão aqui para configuração e para acesso rápido. E o melhor, tem um app da ASUS chamado Pro Tool Arts, que você entra nesse Pro Tool e você consegue configurar as features que você quer. Então no Photoshop você pode pegar e ajustar o tamanho da caneta, a dureza dela, se você quer ela mais suave ou menor. Para os efeitos aqui são atalhos, muita agilidade. Mesma coisa no Premiere, que você pode dar zoom na timeline ou enfim passar para frente. No próprio YouTube você está vendo um vídeo, aumentar a velocidade, tudo aqui, e isso ajuda muito na produtividade, que também tem esse carinha aqui, ó. Essa é a ASUS Pen 2.0, a canetinha deles, que tem vários níveis de pressão, eu já trouxe recentemente em outro vídeo, e que obviamente você pode desenhar, escrever na tela, assinar documentos, e claro, falamos em criação de produto, para os designers, para os ilustradores principalmente, ela é uma caneta que lembra muito aquelas mesas de desenho da Wacom. Então você tem uma tela com muita resposta, com uma caneta que tem mais de 4.000 níveis de pressão, são ajustáveis, e se você pegar um app compatível, ou mesmo no Photoshop, você pode usar ela para criar suas artes. Então é uma solução completa para os criadores, mas como fica o desempenho dessa solução completa? Aqui dentro a gente tem um Intel 12700H, 12ª geração, 12700. O H significa que ele não é para um notebook ultra fino, ultra compacto, que nem a maior parte dos notebooks que a gente testa aqui no Mundo Conectado. É já para os notebooks mais workstation, mais porrada, mais desempenho, para realmente precisa de desempenho. Então é um ótimo processador que tem 14 núcleos, sendo 6 de desempenho, 8 de eficiência e 20 threads. Ele roda 2.3 GHz, mas chega a 4.7 no modo boost, ou seja, um desempenho mais do que suficiente para as principais tarefas que você tem. Tá rodando Premiere, precisa muito desempenho, ele vai jogar tudo para funcionar. Tá só navegando, ele vai pegar os núcleos de eficiência e vai economizar bateria. Também tem a Iris Xe, do gráfico integrado, que é para as coisas mais leves, mas aqui dentro tem uma GeForce RTX 3060, ou seja, desempenho bruto de GPU, com 6 GB de VRAM dedicado. Então você tem um ótimo processador e principalmente uma GPU dedicada que trabalha junto com essa plataforma aqui, com o Premiere, com o Photoshop, com todos os produtos da Adobe, para acelerar a renderização de vídeos, efeitos. Isso tudo ajuda, claro, esse produto a fazer mais sentido, afinal é for creators. Então você vai ter esse desempenho extra. Mas se você for um engenheiro, um arquiteto, também vai usar disso tudo para o
AutoCAD e para outras ferramentas que precisam desse desempenho extra. Então, é um notebook que entrega realmente muito poder e a ASUS pensou nos detalhes. Ergonomia, ASUS Dial, canetinha, um touchpad que consegue tirar o numpad ali e botar aqui. Isso tudo ajuda bastante a criar um produto bem compacto, são 2,4 quilos para todo esse desempenho e isso é bem interessante. Gostei bastante da solução deles, que ainda traz aqui um sistema de 4 caixas de som da Harman Kardon. Então, se você tem uma boa tela com Dolby Vision, você tem um som com 4 caixas de som e Dolby Atmos. Então, você tem a dobradinha da Dolby aqui, para quando você não estiver trabalhando, estiver consumindo conteúdo, você ter o máximo de experiência também. É bastante tecnologia aqui embarcada e para dar conta disso tudo, a gente tem uma bateria de 96 watts-hora, que obviamente vai dar conta do recado. E em termos de desempenho, são 32 GB ainda de memória RAM, DDR5. O único porém aqui que eu faria é que esses 32 GB, por causa da estrutura, do tamanho compacto do produto, do design dele, para ser tão efetivo, são soldados na placa-mãe. Seria bacana se você pudesse mexer nessa memória, até para fazer upgrade, etc. Mas 32 GB dá mais do que conta de quase todas as aplicações que você precisa, ainda mais porque são DDR5. Em termos de armazenamento, aqui dentro nós temos 1 TB, é um SSD NVMe M2, então você tem aqui PCI Express 4.0, tem muita velocidade, bom armazenamento, ótima velocidade de leitura, escrita, todas as aplicações que você for rodar vão aproveitar dessa memória muito rápido, processador, GPU, enfim, todos os detalhes aqui são muito bons. Já que eu falei que eu não gostei da memória ser aqui soldada direto na placa-mãe, outra coisa que eu acho que poderia ter, e eu entendo não ter, como estamos falando de criadores, é uma porta Ethernet. Seria bacana ter aqui uma porta Ethernet, mas hoje em dia é bem difícil conseguir uma porta de rede aqui. Então, pelo menos, nós temos o Wi-Fi 6E, que na verdade traz a banda de 6 GHz, então você tem 2.4, 5 e 6 GHz, e também temos Bluetooth 5.2, ou seja, tá muito bom de portas e conectividade aqui dentro, mas eu precisava fazer essas ressalvas. Galera, agora estou testando a webcam, que é Full HD aqui do notebook. Ela tem também sensor infravermelho, ou seja, você pode usar o Windows Hello, tem sensor de iluminação que ajusta o brilho de acordo com o brilho ambiente e também tem um sensor RGB que consegue mudar aqui a temperatura de cor automaticamente. Então tem vários sensores legais e aqui tem 4 microfones, também estou usando o microfone dele para gravar. Esses microfones tem redução de ruído, então junto com a webcam, se você vai fazer uma videochamada, etc, vai ficar bem bacana. Estou fazendo com a porta aberta, a galera está ali fora falando, e me digam nos comentários se vocês estão ouvindo. Gostei bastante da qualidade de imagem para uma webcam para notebook. O que vocês acharam? Bom, pessoal, a gente fez vários testes com esse brinquedinho aqui, até porque normalmente a gente testa ultra finos, notebooks finos que têm um desempenho menor e alguns testes ficam de lado. Aqui a gente testou a mesma bateria de testes, mas trouxe um pouco de games, afinal tem um RTX 3060 aqui. Vou começar pelo Cinebench, que a gente fez o teste de single core deles e ele foi muito bem, ele conseguiu 1.656 pontos no Cinebench, então ele fica pau a pau aqui, por exemplo, com a Alienware M15R7, que conseguiu um pouco mais nesse teste, e fica abaixo do Aero 16 OLED. Lembrando que esses produtos são mais focados em outro nicho. Aqui é os criadores, mas não deixa de agradar os gamers também. Já no multicore, ele também foi muito bem. Quando a gente fez o Cinebench aqui no modo multi, ele fez quase 15 mil pontos, o que é bastante interessante. Ficou acima de alguns modelos e abaixo de outros, mas teve um desempenho bem bacana aqui. Agora falando do 3D Mark DX11, o teste Fire Strike, aqui ele foi razoável, fez 18.494 pontos, ficou abaixo dos principais notebooks gamers que a gente testou lá no Adrenaline. Já quando a gente testou o 3D Mark pensando no DirectX 12, não teve diferença. Também foi mais ou menos 8.286 pontos, o que é um bom desempenho. Não é um desempenho ruim, vai dar conta do recado, mas ficou abaixo dos principais concorrentes aí, que nem são concorrentes, os principais notebooks gamers. Quando a gente passou para games, a gente viu que ele mandou bem. Olha só, no Red Dead Redemption 2, a gente conseguiu uma média aqui de 83 FPS nele, e isso foi igual ao VivoBook, igual ao Aero 16 OLED, enfim, igual aos principais notebooks.
notebooks, ficou empatado na primeira posição. A gente também rodou o Cyberpunk 2077 e, de novo, ele foi muito bem, conseguiu pegar aqui 70 frames, o que é bastante interessante. Também jogou o Counter-Strike, mas óbvio que aqui sobra, se até os ultrafinos conseguem bom desempenho, aqui foi mais de 300 frames. E a gente teve uma camada de testes muito grandes, mas uma delas que eu gostaria de destacar é a duração de bateria. Eu já falei que aqui dentro a gente tem uma bateria de 96 watts-hora, são 8 células, vem com um carregador, uma fonte de 200 watts, até compacta se comparado com outros modelos, sendo uma fonte de 200 watts, e ela conseguiu sair bem, cara. Esse notebook conseguiu 9 horas e 48. Olha como ele dominou frente aos demais. O VivoBook, o IdeaPad da Lenovo, o G15 da Dell, até o Alienware M15. Olha como eles não conseguem manter. Isso tudo está muito relacionado à construção desse produto, está muito relacionado a esse teclado que cria essa abertura para passagem de ar aqui do lado, está muito relacionado a uma Vapor Chamber que tem aqui uma câmara de vapor que ajuda a dissipar melhor, aos materiais usados na ventoinha ali dentro, que cria um melhor fluxo de ar aqui dentro, dissipando melhor e você desperdiça menos bateria em aquecimento. Então ele conseguiu mandar muito bem nisso, entrega uma boa bateria num design compacto. Esse para mim é um dos grandes diferenciais, lembrando que esse teste aqui do PC Mark X é o modo autonomia, é o modo Office, que a gente testa várias baterias. Ele faz de 100% a 0, ele gasta toda a bateria fazendo uma videochamada, mexendo com vários arquivos, rodando vídeo, enfim, ele faz um loop ali de várias aplicações para simular a experiência de um escritório. Então a gente gostou bastante do desempenho desse notebook, ele mandou bem em várias temperaturas e aquece um pouco sim. Então nos nossos testes ele chegou perto dos 100 graus, na verdade ele bateu 100 graus, mas o que hoje em dia é normal, ainda mais num processador parrudo como esse. O TDP combinado CPU e GPU não passou de 140 watts, graças muito a esse sistema aqui, a ASUS mandou muito bem no design e na engenharia desse produto. Então, de uma forma geral, ele é um produto muito bacana. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu fui me atropelando um pouco quando eu falei de design, eu não falei das portas que ele tem. Então aqui a gente tem, olha só, nessa lateral tem um leitor SD card que faz todo o sentido do mundo, afinal, criadores de conteúdo precisam tirar da câmera os seus cartões e botar aqui. A gente tem aqui uma entrada P2 para você poder ter um fone de ouvido e ter o retorno do que você está editando ou do jogo que você está jogando, enfim. E uma HDMI 2.1 FRL, cara, é um HDMI 2.1. Então é a última versão do HDMI, tamanho normal, e aí tem uns LEDs aqui para carregamento de bateria, enfim, os LEDs de sinalização. Do outro lado, a gente tem as conexões de fato que a gente usa nele. Então a gente tem aqui a entrada para a fonte, tem uma USB-A versão 3.2 aqui e duas Thunderbolt 4 que funcionam também como USB-C, ou seja, nós temos aqui duas Thunderbolt que passam 40 gigabits por segundo. Sabe por que elas são importantes? Porque elas vão ajudar a plugar o segundo produto desse vídeo. Olha só essa solução aqui, galera, da Mondo. A gente importou esse produto e é um sistema de duas telas feitas pensando num notebook de 16 polegadas. Então a gente queria muito testar esse notebook até para botar essa brinquedinha aqui. Também funciona, obviamente, com o MacBook Pro de 16 polegadas. É muito fácil de instalar. Você tem aqui na parte de baixo, olha só, vou mostrar para vocês, as conexões. Então você, na verdade, só precisa de um USB-C aqui, plugado no notebook, ou se tiver HDMI também. Do outro lado a mesma coisa. E esse aqui fica atrás da tampa do notebook, essa central. Então é só colocar aqui, ó, encaixou, ele tem esse ajuste aqui, ó, que você pode mudar de acordo com o tamanho do notebook, encaixou aqui, botou e pronto. Esse notebook que já era incrível é ainda mais incrível agora. Olha só aqui, ó. Não ficou legal? Ficou demais, né? Essas três telas não ligaram, porque falta plugar os cabos. Então, bora ligar e conferir. Bom, galera, montado aqui não é difícil. Na verdade, você precisa do USB-C para o Thunderbolt aqui, você plugou um cabo nesse lado, do outro lado você faz a mesma coisa, plugou um USB-C no outro Thunderbolt aqui, e você tem ainda um cabo mini HDMI para HDMI. Então eu uso o HDMI do notebook, no mini HDMI dele aqui, está funcionando três telas. Que telas são essas?
Bom, as duas telas são Quad HD, ou seja, 2560 por 1600 pixels. Tem uma ótima resolução, não são 4K, mas tem uma ótima resolução. O tempo de resposta delas é de 3 milissegundos. Pensa bem, são telas que você encaixa aqui e são super rápidas ainda. E são com taxa de atualização de 144 Hz. Como a tela do ZenBook é de 60 Hz, então você acaba não usufruindo disso. Mas imagina que você tivesse um notebook com essa taxa de atualização, você poderia usar esse benefício. São outras configurações, 100% de DCI-P3, você baixa o app da Mondo, que é essa caixa que está aqui atrás, ó, vou mostrar aqui para vocês. Baixou o app dos caras aqui e você configura tudo. Lembrando que são duas telas de 500 nits de brilho, ou seja, um brilho muito parecido com os 550 nits de pico que tem na tela do próprio Asus. E você tem aqui a tela IPS. Então aqui temos o OLED no meio e temos duas telas IPS aqui. E através do app você pode configurar as cores, brilho dessas telas. E olha só, já mostrei um setup aqui mostrando o uso e o benefício de ter isso. Por exemplo, aqui estou com o Premiere aberto, no meio o preview da edição, essa tela do meio é 4K, então a gente deixa a parte visual aqui, joga a timeline na tela de lá e joga a pasta onde vai abrir os arquivos aqui, então você tem múltiplas possibilidades com 3 telas. Eu, por exemplo, que viajo muito e estou sempre tendo que acessar o site, questão das pautas, as notícias no site, então eu consigo entrar no admin aqui dentro, deixo o Feedly aberto ali com o meu feed de RSS, vendo o que está acontecendo nos principais sites de tecnologia do mundo, e do lado de lá o Trello, onde a gente cadastra as pautas. Com isso eu sempre tenho mais possibilidades de trabalhar com produtividade. Isso vale para o Photoshop, pelo Illustrator, enfim, para a galera que vai trabalhar no AutoCAD, não tem fim. Possibilidades múltiplas num sistema compacto. Quão compacto é esse sistema? Vou desmontar rapidinho, só para vocês verem o tamanho que fica. É muito simples, tirou os cabos aqui, já está desligado, desligou os dois, puxou os cabos. Aqui eu já consigo tirar a tela aqui, tirei a tela, tem o lado de dentro e o lado de fora, e aqui eu já fico, opa, fiz o contrário. Esse é o lado de dentro e esse é o lado de fora. Olha só o tamanho disso aqui, bem pequeno, né? Fechei o notebook, botei um em cima do outro, esse suporte aqui é justamente para não cair para trás, para apoiar. Olha só esse sistema compacto, cabe numa mochila e você tem um sistema aqui incrível de produtividade que você leva para qualquer lugar, desde que você tenha muito dinheiro, né, galera? Porque aqui a brincadeira não é fácil. Lembrando que, como eu falei, esse sistema de duas telas da Mondo eu comprei nos Estados Unidos. E óbvio que o dinheiro importa muito e a gente fez através da Zip4Me. Então eu comprei, mandei para Zip4Me no Oregon, que é um estado que não tem taxas, então eu me livrei das taxas estaduais nos Estados Unidos, paguei menos para ter esse sistema de duas telas, mandei para o Brasil. E com o dólar baixo atualmente, que o dólar está na casa dos 4,90 quando eu gravo assim, usando o nosso parceiro a Nomad, você abre uma conta no exterior, paga IOF só de 1,1%, foge do spread bancário e tem mais 10% de economia. Ou seja, de $800 que você compra, você vai pagar os $800, só que você vai pagar no cartão, usando o dólar comercial, pagando menos IOF e importando para o Brasil. É a forma mais barata de comprar uma solução como essa. Pessoal, esse aqui, ó, tá aqui na caixa, ó, é o Mondo 16 polegadas Pro Dual Display. É uma solução que a gente trouxe e eu quis mostrar ele junto com esse notebook da Asus, que é o OLED Pro, o nome é engraçado, Asus ZenBook Pro 16X OLED, é esse o nome, que é um notebook realmente muito interessante para quem quer investir alto num sistema inovador, de bom desempenho e que vai te ajudar a ter um só produto. Você pode ter ele no trabalho, levar para casa, continuar trabalhando, jogando, é uma solução muito interessante da Asus. De novo, se você tem 27 mil reais para investir. O que vocês acharam? Nem tudo é perfeito. Como eu falei, a memória é soldada, como eu falei, não tem porta Ethernet, e ele é um notebook que já está do ano passado, porque ele tem uma 3060, a Asus provavelmente vai lançar até o final do ano uma versão mais atual no Brasil. De qualquer forma, é um modelo bem interessante que eu quis trazer para vocês. E o que vocês acharam desse combo de trazer soluções, em vez de só o vídeo de um produto, casar produtos similares em um único vídeo? Acharam interessante? Gostariam que eu trouxesse outros vídeos desse conceito para mostrar soluções que trabalham juntas? Deixa aí nos comentários, a gente se fala por lá. Eu sou Jackson Boing, fico por aqui, um abraço, nos vemos nos próximos vídeos.